Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Cássia Thalita, eu sou cursante do curso de Pedagogia e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o meu aprendizado, sobre uma disciplina que temos agora, né, de História, e vou falar aqui um pouquinho sobre a diáspora. Será que alguém já ouviu falar nesse nome, diáspora? Diáspora africana? Então eu vou falar sobre a sua origem e as consequências, né? Então, o que acontece? Então, com base nos estudos de Kate Barbosa, né, que eu usei a referência, em seu artigo Escravidão, Mortalidade, Doença, no filme Brasil, é uma história inconveniente, mas iremos abordar aqui na videoaula a questão da diáspora africana e suas consequências. Então, enfim, primeiramente, tentemos entender que o conceito de diáspora, por 2000 anos, o termo diáspora, com um D maiúsculo, foi associado quase exclusivamente à história judaica. Então, se referindo à dispersão, né, e de judeus entre as nações nações gentias, ou seja, né, de judeus, né, que viviam fora da terra bíblica de Israel. Hoje o termo diáspora é usado para descrever migrantes de todo tipo, né? Caracterizando pessoas que saem de seus países de origem para viver em outros países, né? Pois bem, a diáspora africana diz respeito à transmigração, né? Que é de mudar de uma região, país, etc., né? Para outro de forma forçada, milhões de africanos para a América e a Ásia e a África. A África, escravizados, os escravos vendidos para servir de mão de obra para seus compradores, né, na América e na Ásia. Então, a maior parte dos africanos escravizados eram vendidos no Brasil para trabalhar, né, na produção de cana-de-açúcar e na extração de outro para os colonizadores portugueses, né? Então, assim, era para a produção de cana-de-açúcar e na extração do ouro, né, para os colonizadores portugueses. Mas a ênfase desse vídeo aula está na forma de como isso se deu, né? E acontece o seguinte, então, segundo a pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, né, filho do Rio de Janeiro, foram as péssimas condições sanitárias e a miséria que era submetido os escravos, tanto nas viagens dos navios negreiros, né, quanto o acondicionamento nas senzalas, né, que ocasionava as doenças em números, né? E assim com isso, então, devido às doenças, devido aos maus tratos, devido à higienização, né, que não tinha, então ali havia muitas mortes, né, dos escravos, né, entre os cativos capturados, né, e escravizados. Então, foram 5 milhões de escravos trazidos para o Brasil. E entre os anos de 1520 a 1856. Então, cerca de 650 mil chegaram a óbito durante a travessia, infectados por doenças devido à falta de higiene, né? A fome, o frio, né? E outros fatores, né? Então, a estimativa de vida de um escravo vindo de fora de um ano que nasceu no Brasil só conseguiam chegar a 20 anos. Então isso se devia aos maus tratos que eram submetidos, né? Então eles trabalhavam de forma abusiva, eram alojados em lugares sem ventilação, né? Completamente sujo, né? A alimentação era escassa, né? E sem higiene alguma. Então sofriam frio ali, sede, consequências e adoecia ali, sendo acometidos pelas doenças, né? Que na época era mais contraídas, como a saúde era assim, as doenças que eles contraíam,
né? Na época, assim, era mais sobre a pneumonia e a varíola, né? Então, todos conhecem, né, sobre essa doença, né? A pneumonia e a varíola, né? Então, a seres comercializados, assim, os escravos, eles deviam ter, quando eles eram vendidos, né, comerciais, deviam ter dentes fortes, né? Saúde perfeita, né? E a vitalidade para o trabalho, né? Porém, o decorrer da lida ali, árdua do dia a dia, não resistiam, né? Então, a falta de condições básicas da sobrevivência. Então, ali aquela lida árdua, então era daquele jeito, aqueles maltratos, então não resistia, então eram várias mortes que aconteciam, né? Então, mesmo diante dessa trágica história, né, dos africanos no Brasil, o tráfico de escravos foi a base da economia do país, né, no término de 1888. Então, muitas pessoas escravizadas se estabeleceram no Brasil, né? Então, na atualidade hoje, né, estima-se que 55,9 milhões de pessoas de descendentes africanas povoam aqui no Brasil, né? Tornando este um país com a maior população de diáspora, né, africana, né, que desempenha um papel significativo, né, um crescimento da atual população do país, que tem a sua cultura influenciada pela religião, pela culinária para a composição racial, né, linguagem, música, dança, né, e refletindo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Tipo assim, não só no Brasil, como no país todo, também de forma negativa na segregação social excludente que caracteriza o racismo, né, presente nos âmbitos profissionais e educacionais. Então, gente, é isso, né? Então, o que acontece, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, ou seja, no país todo, né, existe o racismo e o preconceito. Então, pessoal, é o seguinte, vamos ter amor mais ao próximo, né? Vamos, né, ter amor ao próximo e vamos abraçar um outro, né, e tal. E infelizmente acontece isso sobre o racismo, né? Então é isso, gente. Então, diáspora, né, africana é a denominação dada, né? É um fenômeno sociocultural, né? Que é um histórico ocorrido nos países africanos, né? Caracterizado pela imigração forçada da população. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigada aí. Foi um aprendizado para mim, tá? Uma boa noite, um abraço.